Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para trazer uma palavra, né? Uma palavra de Deus para a gente. E a palavra que eu quero ler hoje se encontra lá em Salmos, capítulo 51, versículo 10. Vamos ver o que a palavra do Senhor está falando aqui, né? Salmos 51, versículo 10. Capítulo 51, versículo 10. Fala assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Em outras versões fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Né? Hoje nós vamos falar sobre esse versículo. Né? O tema dessa palavra de hoje é uma nova oportunidade. Né? Uma nova oportunidade. E aqui esse versículo vem falar sobre uma fala que Davi teve em uma conversa dele com Deus. Né? Então, Davi era um servo do Senhor, né? Um rei, e ele deixou ser seduzido pelo pecado. Davi era casado, ele tinha uma esposa, e aí, de repente, ele viu lá no pátio do palácio uma mulher muito bonita, e aí ele se deixou ser seduzido pelo pecado, né? Ele, sendo casado, ele se envolveu com a mulher de Urias, né? Urias era o seu soldado do exército. E aí Davi vai e se envolve com essa mulher e acaba entrando em pecado com ela. E aí, quando Davi se viu nessa situação em que ele havia pecado, né? Dormido com uma mulher que não era dele, que não era sua esposa. E aí ele se arrepende, né? Se volta para Deus e ele tem um coração sincero em falar para o Senhor. Né? Ele fala para Deus: Senhor, cria em mim, ó Pai, cria em mim um coração puro. Né? Por quê? Porque ele viu que aquele coração dele já havia deixado entrar o pecado. O pecado já havia entrado no coração de Davi. Por quê? Porque ele deu uma oportunidade. Davi deu uma oportunidade para o pecado e o pecado entrou. Né? E aí ele se viu numa situação, né, de pecado, um coração impuro. E diante disso, Davi reconhece o seu erro. Né? O mais bonito que eu acho em Davi é porque Davi, ele sabe reconhecer o erro. Ele sabe reconhecer aquilo que ele fez que não agrada a Deus. Né? E aí Davi se vê nessa situação de pecado, de labuta, né? O coração cheio de maldade, mas aí ele sabe também que existe um Deus poderoso, capaz de redimir ele do pecado. E aí ele se volta para Deus, arrependido. Né? Então Davi chega para Deus e faz uma oração de arrependimento pelos seus pecados. Depois que ele reconhece o erro que ele cometeu. E quantas as vezes nós nos pegamos sendo como Davi? Né? Quantas as vezes nós erramos? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós deixamos o pecado entrar no nosso coração? E aí, às vezes, nós nos pegamos numa situação difícil, né? Numa situação que nos deixa constrangidos, né? Nos deixa preso ao pecado. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ficar nessa situação. Ah, Elaine, eu pequei, eu errei. Pecou, errou, mas não permaneça no erro. Não permaneça no pecado. Existe uma nova chance para a gente poder se redimir diante do Senhor. Né? Pedir perdão, se arrepender, assim como Davi fez. Nós precisamos ser como Davi, reconhecer os erros, os nossos pecados, porque o nosso coração ele é pecaminoso.
ele age com maldade, né? Nós temos erros, falhas, e isso nos afasta do Senhor, isso nos afasta de Deus. Mas aí quando Davi fala para Deus assim, ó, Senhor, cria em mim um coração puro, é porque estava pedindo uma oportunidade de ser diferente, de largar aquela vida de pecado para trás. Eu creio assim, eu penso que o tanto que aquele pecado martelou na cabeça de Davi, o tanto que aquela acusação ficou remoendo na cabeça dele, né? E aí Davi vê que é necessário pedir perdão e se arrepender. E aí Davi continua falando, né, no versículo: renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. E é isso que nós temos que ter essa atitude de pedir, de reconhecer que nós precisamos, ó Deus, de um espírito inabalável. Renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? Um espírito forte, né? Que não se sujeita a qualquer situação, que não entra em qualquer coisa, que não aceita o pecado, mas renova em mim, é o que Davi pede. Ele reconhece que errou? Sim, ele errou. Mas ele também teve a atitude de reconhecer o erro e pedir para Deus, para que Deus renovasse nele um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito forte, para que o pecado não fosse mais, não fizesse mais parte da vida de Davi. E é isso que Davi fala, né? Ele deseja uma vida nova, uma oportunidade de ser diferente, de não levar aquela vida cativa ao pecado mais e ser liberto do pecado, né? Como anda a sua situação? Eu te pergunto hoje. Você pode olhar para dentro de si e responder para si mesmo. O que está te prendendo? O que está te segurando? O que te distancia de Deus? O que? Talvez Deus está te dando uma oportunidade hoje, uma nova oportunidade de ser uma pessoa cheia da presença, ser renovado, ser cheio do Espírito Santo, né? Distante do pecado. Não deixe o pecado te prender. Deus tem algo muito melhor para você. Então eu quero te dizer que Deus está te dando uma nova oportunidade. Só depende de você, tá? Que esse versículo possa falar ao seu coração, que ele possa ficar gravado, né? Que Deus quer te dar uma nova oportunidade, quer fazer em você um espírito inabalável, para que você possa viver fora de acusação do pecado, mas uma vida livre em Deus, né? Uma vida onde que você possa ter um livre acesso à presença do Pai. Amém? Que você possa receber essa palavra e essa palavra venha trazer transformação, gerar em você algo novo. Porque é isso que Deus quer dar para você nesse dia, nessa hora. Ele quer fazer de você uma pessoa cheia da presença. E para isso você precisa renunciar os pecados, né? E que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa ser renovado, fortalecido, né, nesse dia de hoje. Amém? Que você tenha uma nova oportunidade diante de Deus, tá bom? Amém.